Olá, Aglaê. Boa tarde. Eu sou Valéria, curso primeiro ano do ensino médio, e minha professora me pediu para fazer uma análise literária sobre o poema Mar Português de Fernando Pessoa. Não sei ainda direito o que é análise literária, e a professora não explicou bem. Eu queria saber como faço. Preciso contar as sílabas poéticas? Bem, Valéria, eu estou seguindo como você me pediu, não disse seu nome verdadeiro, como você mesma me solicitou, mas o que eu posso falar para você é o seguinte. Pode preparar sim, dependendo do que a sua professora pediu no seu trabalho. Eu não sei ao certo se nesse trabalho ela lhe pediu para fazer também a análise das sílabas literárias. Você não me mandou o enunciado completo do trabalho, só apenas estas informações. Mas em alguns casos é sim necessário fazer a contagem métrica, ou sílabas métricas, ou sílabas poéticas. Um dos detalhes muito importantes que eu posso falar aqui de cara é que o poema Mar Português é, na minha opinião, uma das grandes obras de literatura que saiu das mãos do magnífico Fernando Pessoa. Não tem igual. Nós temos ótimos poetas brasileiros de excelente qualidade e que não deixam nada a desejar com relação ao português Fernando Pessoa. Bem, eu gostaria de começar falando hoje uma coisa bem simples para os nossos queridos professores, pais, mestres e também para o pessoal que trabalha na área de, não só na área acadêmica de trabalhos literários, mas também para quem faz os livros didáticos. Por favor, essa nova forma de trabalhar a compreensão textual, que hoje é tão... não é a mesma mais como era antigamente, vamos dizer assim, né? Eu lembro que quando eu estudava a gente tinha uma forma bem diferente de fazer compreensão textual. Quem é o autor, como o autor leu tal texto, o contexto histórico de quando o texto foi escrito ajudou bastante. Quem é o personagem principal, qual fato é o mais importante da história, que ponto mais lhe chamou a atenção, por que esse assunto é tão importante. E isso está deixando de ser feito em sala de aula de uma forma corriqueira. Hoje o professor tem que fazer todo esse trabalho de modo particular. Cada professor chega em sala de aula e faz do seu jeito. Perdeu-se uma essência nos livros didáticos. Os livros didáticos, alguns, principalmente nas séries iniciais, digo eu assim, de primeiro ao quinto ano, que eu andei fazendo uma pequena análise ultimamente, e eles não trazem mais dessa forma. São livros extremamente vazios de conteúdo gramatical. Abro também aqui o parênteses para falar com relação ao conteúdo gramatical, que não tem gramática nos livros didáticos das séries iniciais. Nos livros de Fundamental 2, de sexto a nono ano, a gramática que vem é muito resumida. O professor tem que se rebolar, tem que fazer das tripas coração para, vamos dizer assim, das tripas coração, né, como diz aqui no Nordeste, para conseguir alcançar as metas de ensino. Trabalha-se 200 dias letivos, ou seja, nós temos 200 dias de aula por obrigatoriedade, 200 dias de aula, nos quais o aluno não aprende praticamente nada. O professor trabalha feito um escravo, não recebe o que lhe é de direito, vamos combinar também com relação a isso, e os livros não ajudam. Quando os livros escolares traziam conteúdos de gramática, verbo, concordância, regência, artigo, gente, o que é isso, por amor de Deus? Um aluno no ensino superior, no ensino médio, não sabe a diferença de nós, sujeito, para o nós que se amarra no sapato. Vamos combinar, gente. Coloca tempo verbal errado. Eu fico sem entender como que a pessoa consegue chegar no ensino superior sem conseguir fazer uma coisa dessa. Mas você vai fazer análise dos livros, você vai olhar os livros de ensino fundamental e ensino médio, e não há, não sei no ensino médio não, mas fundamental 1 e 2 não tem. O professor que se ate para fazer essa parte de organização, trabalhar por conta própria, né? Esse é um ponto que eu queria deixar. A falta de exercício de compreensão de texto. Você, para fazer uma análise literária, não só análise literária, mas qualquer trabalho que você for fazer, você tem que responder algumas perguntas mágicas. Eu vou escrevê-las aqui para vocês, meus queridos, mas é rápido. Vamos lá.
Vocês vão escrever, eu vou escrever aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Você tem que responder essas perguntas aqui. O que, como, onde, por que e para quê. Essa regra das perguntas não vale apenas para você fazer análise literária de um texto, mas também vale na hora de escrever um texto. Muitos textos chegam sem nexo nenhum nas salas, nas faculdades, né, nos vestibulares da vida, justamente por isso, porque o aluno não sabe o que vai escrever, nem como vai escrever. Tudo fato acontece. Uma coisa que minha professora de primeira série, ó, olha só, gente, eu fazia a primeira série, hoje é segundo ano, que ela sempre disse é quando você for escrever a sua historinha, for fazer a sua redação, você responde essas perguntas. Uma coisa sempre acontece, sempre está acontecendo alguma coisa, ou seja, já respondemos o como. Nós respondemos esta questão aqui, ó, o como. Como foi respondida? O que? Sempre uma coisa acontece, né? Desculpem. Uma coisa sempre acontece, ou seja, o que está respondido. Ela sempre, como que essa coisa acontece? A sua narrativa tem que ter, o seu texto tem que ter essa resposta do como. Aonde? Sempre acontece alguma coisa em algum lugar, então diga onde que aquilo aconteceu. Mas por que aquele assunto aconteceu? Por tal motivo, mas você tem que dizer o porquê também. E para quê? O que aconteceu depois de tudo isso? Para um texto ser coeso, não só o texto, mas também a sua leitura com relação ao texto, você também tem que ter você tem que responder essas perguntas, meus amigos e minhas amigas. É bem simples, você tem que responder essas perguntas, porque sem elas você não vai fazer um texto de jeito nenhum. Vale não somente para o trabalho como uma professora, não só para a análise literária. Na análise literária não deixa de ser diferente, não deixa de ser assim também, né? Mas vamos lá, o que é uma análise literária? A análise literária é uma compreensão, é como se fosse um trabalho de compreensão de texto, ou seja, você vai responder a estas perguntas de forma mental, estas pequenas perguntas que eu passei para vocês agora aqui, né? O que, como, onde, para quê e por quê e para quê. Ainda faltou uma pergunta, gente, peraí. Ainda faltou quem. Com quem aconteceu o que você está narrando? Quem foi o culpado ou quem foi que fez o assunto, né? Vamos ter que responder essas perguntas aqui. Sem essas perguntas aqui, você não responde. No caso, para responder essas perguntas, você precisa ter conhecimento com relação sobre o que você vai falar. No caso da análise literária de um poema, como no caso aqui o nosso Mar Salgado, ou Mar Português, desculpem, perdão, porque também em alguns pontos o poema ficou conhecido como o Mar Salgado, né? Ele é muito simples de você fazer essa análise. Você vai ter como analisar. Você tem primeiro que saber quem escreveu o poema. Foi Fernando Pessoa. Mas quem foi Fernando Pessoa? Você tem que descobrir quem foi o poeta. Em seguida, você tem que saber em que época esse poema foi escrito, que contexto histórico está inserido nesse poema, sobre o que o poema fala. São as lágrimas portuguesas? Quem derramou essas lágrimas? Ele diz no início do poema assim: ó mar salgado, quanto de teu sal não são lágrimas de Portugal? Que lágrimas são essas? Quem chorou essas lágrimas? Você tem que começar logo assim, logo se perguntando, fazendo esta pergunta para poder fazer o seu trabalho, né? A resposta de o quê? Por que essa poesia? Por quê? Quem foi? O que foi que aconteceu? O porquê? Uma coisa já vai direto. No caso, o poema já começa direto por quê? Por que o mar é salgado? Ele já responde: por causa das lágrimas de Portugal. Aonde? Em Portugal. No mar. Como? Aí você vai responder o como. Na sua análise literária, Valéria, você vai responder basicamente o como, o quem e o para quê. Certo? Você não pode se esquecer de modo algum, porque parte dessas perguntas na análise literária já vem respondida. Você vai responder o como, o para quê e o quem, no caso do poema Mar Salgado. Eu
considero praticamente, sinceramente, na minha opinião, um dos poemas mais complexos, mais bonitos